A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua família. Esse é o programa Palavra em Foco, que vai ao ar todas as quartas-feiras, 9 da manhã, ao vivo e a cores, aqui pela 88.7. E tem a coordenação desse programa do nosso querido Márcio Melo, a produção do Geiso de Paula, a minha apresentação, o pastor João Barbosa. E temos hoje como componente da mesa o pastor Robson de Magalhães e o pastor Adriano Serafim. Temos hoje um tema que para mim é muito importante, todos que estiverem conosco prestar muita atenção, preparar para mandar esse programa gravado depois para o seu pastor, para os obreiros da sua igreja, para a sua família, porque hoje o tema que nós vamos discutir parece simples, mas é bem complexo. A igreja tem responsabilidade com os necessitados? Num primeiro momento, é só falar, claro, lógico, tem sem dúvida. Mas nós vamos aprofundar isso, conhecer um pouquinho mais deste tema. A igreja tem responsabilidade com os necessitados? É muito importante você entender que esse programa tem o oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que tem como presidente pastor José Wellington Bezerra da Costa e o vice-presidente pastor José Wellington Costa Júnior. Sempre temos a alegria de receber aqui no programa, nessa bancada, aqueles que possam nos ajudar a agregar não só o valor que nós temos daquilo que temos como comunhão, como conhecimento, mas também aprofundar esse conhecimento, se necessário for, através da teologia, da academia, seja de qual área for, seja filosófica, seja sociologia. Também, muitas vezes, vamos usar aqui até mesmo conhecimento arqueológico para que você possa entender cada um dos debates que faremos aqui, porque não basta só o conhecimento empírico, não basta só o conhecimento particular que eu tenho, mas é o conhecimento aprofundado para que você possa, de uma vez por todas, ter dentro do seu coração exatamente o que significa cada um dos temas. E quem vai nos ajudar com maior profundidade, o pastor Robson de Magalhães, está doutorando em teologia, é mestre em ciência da educação e em estudos bíblicos pastorais, congrega no setor 19 em Guarulhos com o nosso pastor Wellington Júnior, e é um prazer muito grande ter na bancada aqui o pastor Robson de Magalhães. Paz do Senhor, bom dia. Pastor João Barbosa, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme estar aqui nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, iniciando mais um Palavra em Foco. Quero agradecer também aqui ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao nosso pastor setorial, pastor Wellington Júnior. E é um prazer estar aqui juntamente com o querido pastor Adriano Serafim mais uma vez. Pastor Adriano, muito bom estar com o senhor aqui. E eu quero agradecer também ao Márcio Melo, ao Jason, que, poxa vida, esses irmãos são bênçãos de Deus, e evidentemente ao nosso abençoado público aqui da 88.7. E é muito legal porque esse programa tem passado fronteiras, temos chegado em alguns países, e é sempre bom poder levar conhecimento ao nosso povo. Sim, pastor. É interessante porque eu fui pregar em Itaquaquecetuba, em uma igreja da Assembleia de Deus Madureira, Madureira. Aí o pastor, ele não me conhecia, mas ele falou assim: o senhor não esteve lá no Palavra em Foco? Então o pastor Wesley, lá de Itaquaquecetuba, uma das congregações lá de Itaquaquecetuba, enviou um abraço ao senhor. Obrigado. E a toda a produção aqui, é um dos pastores da Assembleia de Deus Madureira, lá do campo de Itaquaquecetuba. Estive lá na sexta-feira passada e ele achou o máximo para si: pastor Robson, uma vírgula, ou o problema que pode ter só com uma vírgula. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor João Barbosa, o pastor Adriano Serafim, enfim. É muito interessante porque, Jesus, literalmente o programa tem causado discussões, pessoas que estão revendo o programa, porque essa é a ideia do pastor José Wellington Bezerra da Costa, levar conhecimento ao nosso povo. Nosso presidente é um homem acima do seu tempo e ele sempre desejou levar aos irmãos a maior possibilidade de entender realmente o que a Bíblia diz. Nesse momento que vivemos do digital, que todo mundo fala tudo, que todo mundo diz qualquer coisa, todo mundo dá palpite em qualquer coisa, é tanto teólogo que nós estamos tendo aí, ou ditos, teólogos que aparecem por aí, que é muito importante termos essa bancada onde você pode ouvir homens que você realmente sabe que tem o apoio
da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, do presidente, homens maduros, não só no conhecimento teológico, mas também com uma vida cristã exemplar. E temos a honra de ter mais uma vez aqui na bancada o pastor Adriano Serafim, bacharel em teologia. Ele também é pedagogo, é sociólogo, congrega também em Guarulhos, na AD Jardim dos Pimentas, setor 49, liderado pelo meu amigo e irmão pastor Eliseu Almeida. Pastor Adriano, que prazer tê-lo mais uma vez conosco. Ilustre pastor João Barbosa, prazer é todo meu. Feliz de poder estar aqui com o senhor, com esta equipe, com o nosso ilustre Geisel, também pastor Robson Magalhães, um expert, um grande teólogo da minha geração. Agradecer também aos nossos ilustres presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Como o senhor mesmo já disse, eu reitero, existem homens, pastor, que eles andam no tempo. O Noé andou no tempo, José andou no tempo, o nosso presidente andou no tempo, ele viu o futuro. E isso aqui é o resultado de uma visão. Agradeço a ele pelo espaço cedido, ao também ilustre presidente da CGADB, vice-presidente do nosso ministério, pastor José Wellington Costa Júnior, e ao meu pastor Eliseu Almeida, um abraço, um beijo no seu coração, e eu estou aqui muito feliz. Também a felicidade se concretiza, está perto do senhor, viu, pastor João Barbosa? O senhor é um ícone da minha geração. Trago um abraço de um pregador que eu estive ontem, Osvanil Paganini. Te admira muito. Mandou um abraço para o senhor. Glória a Deus. Eu quando vejo esses nomes diferentes, Osvani Paganini, eu fico com vergonha de João Barbosa da Silva. Mas Deus usa quem quer, né? E eu disse uma coisa aqui, eu quero pedir aos dois que são teólogos, que se vocês puderem me responder, me parece, quando você tem um nome muito simples no início, por exemplo, Joaquim, Pedro, João, Roberto, e um sobrenome difícil, Chumisky, Paganini e tal, é rico. Mas quando você pega alguém que tem um nome muito complexo no início, Aleph da Silva, você pega Michael da Silva, você fala, cara, é pobre. Será que é verdade a história? Não tem nada a ver, né? Me parece que tem algum contexto socioeconômico que o nosso querido sociólogo pode explicar melhor do que eu, né? Pastor, o senhor abraça a gente sem apertar, viu, pastor? Mas é uma brincadeira forte, mas de verdade é incrível, né? Como nossos pais, humildemente, muitos deles, eu que sou de uma geração que ter faculdade era uma coisa muito rara, inclusive a minha mãe, meu pai, nunca pensou que eu pudesse me formar. A única formação que os pais tinham na década de 80, na década de 90, no início da década de 90, não é década de 70, é que você tivesse uma profissão. Então os sonhos dos pais é que você se tornasse mecânico, pedreiro, carpinteiro e tantas outras, CPM. Não eram sonhos. Os pais não tinham a percepção de faculdade. O modelo tecnicista na época. Exatamente. Na educação trabalha sobre isso. Mas esse tecnicista já começa na década de 80, isso. No final da década de 80 para frente. Antes não. Antes o sonho era entrar numa fábrica. Você trabalha onde? Na GM. E o que você fazia na GM? Sei lá, eu estou na GM. Não é isso? Não tinha comigo. E aí, naturalmente, os pais, eu estou aqui explicando a minha tese dos nomes, ele queria pôr um nome mais chique. E aí usava sempre com Y, 2L. É verdade. Mas tem muito rico também com os nomes esquisitos. Agora, quando você ouve Geisel, você fala, não, é forte, né? Tem dinheiro. Esse tem dinheiro. Né? Mas vamos aqui voltar para o que interessa, porque nós estamos falando aqui sobre um contexto social e por isso eu trago essa brincadeira no início, porque você talvez não entenda que a pergunta, a igreja tem responsabilidade com os necessitados, nós vamos trabalhar muito fortemente aqui contexto social, não só nosso, mas da história, desde quando a igreja nasce até todo o tempo que a igreja passa por movimentos socioeconômicos importantíssimos e o grande papel da igreja cristã no meio social de todas as nações e principalmente no Brasil, a nossa querida Assembleia de Deus. Mas antes de ouvir vocês, eu quero ouvir o povo. E nós vamos então abrir aqui o quadro Povo Fala.
Sim, a igreja tem o dever de assistir os necessitados, pois isso expressa a fé prática do amor cristão. Tiago, na sua carta, no capítulo 2, versículos 15 a 17, diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e do mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e não lhes derdes o necessário para o corpo, qual é o proveito? A verdadeira fé, ela se manifesta em um cuidado concreto pelos necessitados. Sim, como ordem bíblica e seguindo os exemplos de Jesus, a igreja tem uma responsabilidade social. Apesar de muitas igrejas não trabalharem assim, é fundamental a igreja ajudar os necessitados naquilo que eles precisam. Sim, desde o ensino do próprio Jesus Cristo, ele nos ensina em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, também a própria igreja primitiva, seguindo as orientações de Cristo, assistia não só aos órfãos, às viúvas, os idosos, mas todos qual necessitavam, para que todos tivessem o mesmo cuidado, não só o amor falado, mas também vivido. Por isso a igreja, sim, tem a obrigação de assistir os necessitados. Com certeza. Os discípulos, em Atos capítulo 6, precisaram separar mais diáconos para cuidar das viúvas, ou seja, de pessoas necessitadas. Além disso, a palavra de Deus também fala, em Provérbios capítulo 14, 31, que cuidar dos necessitados é honrar aquele que o criou, ou seja, honrar o próprio Deus. Além disso, em 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18, a palavra do Senhor deixa muito claro que ajudar aos necessitados com aquilo de material que a gente tem é uma expressão do amor de Deus por meio das nossas obras, expressando também a nossa fé. Então, sim, com certeza devemos ajudar os necessitados como dever da igreja. Com certeza sim. A igreja é a casa de Deus. E Malaquias 3,10 relata: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E a igreja é constituída de famílias. E por vezes, nem todos os componentes da família estão presentes na igreja. Mas um componente sendo assistido pela igreja, toda aquela família será assistida, direta ou indiretamente. E isso demonstra a qualidade do serviço da igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E amar é servir. E servir ao necessitado é prova de amor, é prova de dedicação. E acredito que Deus está nisso. Sim, Jesus mesmo deixou esse exemplo sobre cuidar dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, por exemplo, quando ele falou, ele mesmo fez essas obras, e quando ele falou que quando nós fazíamos isso, cuidávamos dos necessitados, nós estávamos servindo a ele. Então, a igreja tem essa necessidade, obrigação de assistir os necessitados. Com certeza, a igreja tem a responsabilidade de assistir os necessitados. É uma parte fundamental da igreja, como assistência social. Faz parte de uma grande obra da parte de Deus, atendendo as pessoas que necessitam. Eu penso que sim, é um princípio bíblico. Muitas das exortações que Paulo fazia em suas epístolas eram relacionadas a isso. Se você pega, por exemplo, a igreja de Atos, que é narrada no livro de Atos, você percebe que os irmãos repartiam, perseveravam na doutrina, na comunhão dos santos e no partir do pão. Então, sim, a igreja tem essa obrigação de ajudar os necessitados, é um mandamento bíblico, e a igreja que não faz isso é a igreja que precisa ser tratada. Sim, a igreja tem essa responsabilidade. Cuidar dos necessitados faz parte essencial da fé cristã. E sabemos que a igreja foi chamada não apenas para pregar o evangelho, mas também para demonstrar o amor de Deus nas atitudes de forma prática. Glória seja dada ao nome de Jesus. Está aí a posição de cada um dos nossos irmãos e, sem dúvida nenhuma, muitos questionamentos podem ser feitos para você que está em casa, o que a igreja tem feito, como a igreja tem feito, e nós vamos aqui responder essas perguntas, levando vocês a entenderem bem profundamente: a igreja tem responsabilidade com o necessitado? Há uma percepção geral que sim, há uma percepção coletiva, né, de que não, temos que ajudar, é importante. A expressão que foi usada por um dos nossos jovens de Tiago, que trabalha muito forte isso quando fala sobre a fé e sobre o exemplo de cuidar, de não só dar a palavra, mas tem a produção aqui
preparou algumas perguntas que podem ser transformadoras. A primeira dela é, afinal de contas, qual é a principal missão da igreja? Pergunta 1. O assistencialismo é um dever do Estado ou da igreja? 2. Ou estas instituições devem incentivar a livre iniciativa sempre? Pastor Robson, começando com o senhor. Bom, esse é um tema sensível, muito sensível, bíblico, e ele confronta individualmente cada um de nós. Nós sempre pensamos, pastor João Barbosa, pastor Adriano e público, sempre pensamos de uma forma institucional. Entretanto, isso é um tema que ele deve ser tratado primeiramente de forma individual, depois de forma coletiva. Essa é a primeira regra. Segundo ponto... Deixa eu interromper porque é muito importante. Quem está nos ouvindo, vocês estão vendo aqui uma estruturação dessa pergunta, que você pode mudar todo o seu conceito e visão panorâmica do que é. Nós temos que, então, fazer uma separação. Na verdade, nós temos que, a partir da premissa que, quando se trata de ajudar os mais necessitados, por ser um tema sensível e bíblico, primeiro, é um tema que confronta a mim, de forma individual. Depois, de forma coletiva. Porque quando se trata, pastor João Barbosa, de assistência aos mais necessitados, as pessoas que, via de regras, têm alguns problemas com algumas instituições, sempre pensam na instituição, como se ela também tivesse essa obrigatoriedade, como se ela fosse perfeita. Então, primeiramente, quando se trata em ajudar os mais vulneráveis, quando se trata de igreja, primeiro, a palavra, ela confronta a mim, de forma individual, depois, de forma coletiva, mas nunca a instituição. A instituição é algo, eu entendo, que vem depois. Segundo ponto importante disso, tá certo? Esse tema não pode partir de uma ideia, partido ideológico. Por quê? Muitas pessoas começam a encaixar a Bíblia Sagrada dentro dos seus grupos. O grupo A, o grupo C, o grupo B. A Bíblia não se encaixa em grupos. A Bíblia Sagrada tem autoridade por si só, ela é inspirada, inerrante e infalível. Portanto, esta pauta não é uma pauta partido ideológico, como algumas pessoas fazem. Agora, o que devemos pensar? Qual que é a função do Estado e a função da igreja? Quando se trata do Estado são as pessoas que governam, ou seja, que foram eleitas. A responsabilidade para assistir pertence ao Estado, é obrigação do Estado. O artigo 6º da Constituição, pastor, permita-me ler, por favor, diz assim, porque as pessoas precisam entender o que está na nossa Constituição. Abre aspas. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, proteção à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição, fecha aspas. Ou seja, o Estado tem o dever em assistir em todos os aspectos sociais. Porque quando se trata de assistência social, as pessoas só pensam em comida. Só que quando se trata de assistência social, são várias coisas pelas quais o Estado tem responsabilidade. E muitas vezes o Estado não consegue, pastor João Barbosa, assistir por conta da corrupção generalizada. Inclusive eu trouxe aqui um livro do professor José Pacheco que fala: inovar é assumir um compromisso com a ética, com a educação. Esse professor, ele trabalha acerca da epidemia, a corrupção epidêmica na educação. A corrupção epidêmica na educação. O que o professor José Pacheco trabalha? E a educação faz parte do direito social. O que ele trabalha? E quantas pessoas ficam degladiando, brigando acerca de ideologias, as pessoas esquecem ou fingem esquecer que a corrupção é um dos maiores males contra a educação. Por quê? Quando nós pagamos nossos impostos e o dinheiro é desviado, esse dinheiro que é destinado à educação e outros fatores não chegam até as pessoas. Então, o Estado tem o dever em assistir. E qual que é o principal trabalho da igreja? O principal trabalho da igreja, conforme o texto de Mateus capítulo 28, verso 19, é fazer discípulo, não é nem ir. O verbo ali é fazer discípulo. É um aoristo imperativo. O ir é um particípio circunstancial. Então, fazer discípulo, em outras palavras, fazer pessoas semelhantes a Cristo. E
sequencialmente, algumas coisas ocorrem. Quando a gente pega aquele texto de Lucas, capítulo 4, Jesus fala que o Espírito do Senhor está sobre ele e ele fala que vai evangelizar os pobres. Só que quando ele apresenta o reino de Deus aos pobres, várias coisas de boas ocorrem, como libertação de cativos, pessoas são curadas, há sim conversões, que é o ponto focal, mas pessoas também são alimentadas. A exemplo, vide o texto ali que fala que Jesus é movido de íntima compaixão. As pessoas passaram o dia com ele no final da tarde, mas ele fala, os discípulos até falaram acerca da multiplicação dos pães e dos peixes. Vão dispensar para que as pessoas vão até as casas dela para poder se alimentar. Jesus fala, não, o que vocês têm aí? Agora nós vamos alimentar. Eu ensinei, agora nós vamos alimentar. Ou seja, o papel principal da igreja é fazer discípulo. O papel principal da igreja é missional. E de forma sequencial tem ajuda aos mais vulneráveis. E o papel, dever obrigatório do Estado é assistir. Muito bem. Começa essa dissertação com um pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: prega o evangelho. Quando possível, use palavras. Então nós temos uma igreja que ela tem, como foi muito bem colocado pelo Dr. Robson, a ênfase foi a questão da missão. A igreja tem uma missão. Entretanto, esta missão, querido ilustre Jason, ela tem algumas vertentes. A primeira vertente seria anunciar o evangelho. A segunda vertente é glorificar a Deus. A terceira vertente seria fazer discípulos. A quarta vertente é a ideia de servir como um corpo vivo e comunitário. A igreja, ela tem uma missão relacional. E mais algumas outras vertentes. Nós temos que ter um certo cuidado no que tange à missão da igreja, e eu tomo como base também a oração de Jesus, que ele ensinou a nós, aos seus discípulos, porque ele começa a sua oração dizendo Pai Nosso, e num dado momento ele diz Pão Nosso. Então está ligado Pai e Pão, e Nosso, ela é coletiva. Ou seja, Pai Nosso sem Pão Nosso é religião. Pão Nosso sem Pai Nosso é assistencialismo. A igreja, ela deve sim ensinar, cuidar, amar, catequizar, uso catequizar na ideia de ensinar os mandamentos do Senhor, enfim. É uma missão de mão dupla. Ela serve a Deus e cuida dos pobres. Também tomo como base o pensamento de Lourenço, que diz que os pobres são o tesouro da igreja. Jesus disse, sempre teremos os pobres, então cabe à igreja servir a Deus e também ajudar aos necessitados. Mas foi muito bem frisado pelo doutor, e eu também aproveito para falar sobre isso. Hoje nós temos o Estado. Quando lemos a Bíblia, no período apostólico, nós vemos um Estado opressor. Não havia subdivisão de classes, o pobre extremamente pobre, ilustre pastor João Barbosa. Não havia classe média. E os ricos, além disso, eram opressores. Quando lemos a carta aos Coríntios, o momento da ceia, você vai perceber que ali também está a divisão de classes. Então a igreja viveu entre a divisão de classes e essa divisão era extrema. Portanto, hoje nós vivemos num tempo em que o Estado tem uma nova forma de governo. E como já foi lido na Constituição, o Estado deve sim prestar assistência ao pobre. Mas a igreja não está isenta disso. Servir a Deus é também servir aos homens. Sem dúvida nenhuma. E eu trago comigo, respondendo a pergunta que vocês colocam com muita clareza, a primeira pergunta feita pela produção, afinal de contas, qual é a principal missão da igreja? A principal missão da igreja é tudo isso junto. A igreja não tem uma missão específica de pregar e acabou.
A igreja cuida das vidas, cuida das pessoas. O grande segredo é que nós não entendemos que somos parte da igreja. Quando o pastor Dr. Robson coloca aqui que nós temos que olhar de forma coletiva e individual, quando eu paro e olho para mim e percebo que eu sou parte dessa igreja e eu tenho que me envolver nisso, se eu fizer o que eu tenho que fazer como igreja, como parte dessa igreja, automaticamente todos pensando assim, vai começar a haver uma ação social com cuidado ao próximo, com cuidado àqueles que necessitam. Porque é muito fácil e impressionante, os tal dos haters, ou os tal dos críticos, dos murmuradores, eles sempre lançam a culpa na instituição. A igreja deveria ter escola, a igreja deveria ter creche, a igreja deveria ter... E nós esquecemos que a igreja não tem poder econômico para a constituição disso, e construir templos, e construir escolas, e algumas instituições que têm escolas hoje, são escolas pagas. Porque somente o Estado, como vocês colocaram muito bem aqui, que está claro aqui que o Estado tem dever com a sociedade, e aí nós como igreja vemos que aonde a igreja chegou, gente, em qualquer história, em qualquer lugar, eu sou testemunha de quando a igreja chega num rincão da África, de Moçambique, a miséria toma conta, a pobreza toma conta, mas quando o evangelho chega, a primeira coisa que se erradica da igreja é a ignorância que as pessoas que são escravizadas têm e começa a mudar seu padrão social. Mas nós vamos aprofundar mais aqui, porque a segunda pergunta, na coleta para os irmãos pobres da Judéia, Paulo diz aos coríntios que não diz por mandamento, mas como prova da sinceridade da caridade dele, 2 Coríntios 8:8, se não é mandamento, seria um exemplo a ser seguido? A pergunta, pastor. Claro, temos que seguir isso. A igreja, ela começa com os pobres. Ela começa atingindo, vou usar um termo melhor, os marginalizados. Ela começa com os marginalizados. Se fizermos uma análise desde o século II até o início da virada do século agora, nós percebemos inúmeros movimentos dentro da igreja que se dedicaram a cuidar dos pobres, como um mandamento. Nós temos a Basílio Magno, que criou a ideia da primeira Basilíada, a cidade dos pobres. Nós vamos ver uma serva de Deus chamada Fabíola de Roma. Essa Fabíola de Roma, ela transformou a sua riqueza em serviço aos pobres e cuidou dos pobres. Bom, o que é que eu quero dizer, pastor? É um mandamento, entretanto, não é o todo. A comunhão com Deus requer também a comunhão com o próximo. É um mandamento da igreja cuidar do próximo. Nós percebemos no texto de Atos 6 que foi inserido um corpo diaconal. Quando lemos ali Justo Gonzalez, ele tece uma crítica sobre isso, muito importante, que a ideia não era só servir. A ideia ali também era cuidar das ofertas e também cuidar dos doentes e auxiliar as viúvas. A igreja tinha sérios problemas nessa época. Como disse, nós às vezes glamourizamos a igreja. O Cristo da igreja é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Dentre uma discussão étnica entre judeus e estrangeiros, surge o serviço diaconal, que cuidava das viúvas e que não só se arremetia a colher oferta, fazer o serviço diaconal como é no templo, era muito mais do que isso, transcendia isso. Agora, a igreja também hoje tem a sua forma de cumprir esse mandamento. Um exemplo aqui, cuidar dos pobres não é somente dar alimentação. A igreja, a Assembleia de Deus, ela penetrou nos valados, onde o governo não ia. E eu sou fruto disto. Através da mensagem do Evangelho, eu fui ressocializado. Então a igreja, através da caridade, ela consegue, através da pregação do Evangelho, ressocializar pessoas. E isto é muito importante. É um mandamento que não pode se perder. E não se resume somente a pão. Transcende muito mais do que isso. Eu acho que é extremamente maior o que a igreja faz socialmente
do que o pão de cada dia, porque nós estamos tendo uma grande discussão hoje no chamado Bolsa Família, que está criando rincões de pobreza em muitos lugares, porque as pessoas não são tratadas diretamente além do estômago. Coloquei na pauta sobre isso. Fale, queremos te ouvir. Pastor, vai continuar, por favor, porque eu não quero ser mal educado. Mas de maneira nenhuma, nós estamos aqui juntos, olha lá, levantou Só o dedinho ali, vamos lá. Permite-me, doutor. Por favor, pelo amor de Deus. Só uma frase. Caridade não é filantropia, pastor. Na visão do cristianismo, é cruz. E aí isso muda tudo. Quando eu entender que Deus não salvou o Bill Clinton, nem salvou os grandes bilionários, porque era muito mais fácil você ter aí grandes fortunas sendo distribuídas aos pobres. Dar alimento não é o suficiente, concorda, pastor? Não, indubitavelmente. Bolsa Família hoje é um problema. Primeiro, o Bolsa Família é um instrumento populista. Cuidado. A meu ver, isso é uma opinião. Vigia. Isso é uma opinião do Robson de Magalhães. Eu digo isso como professor. Acredita que é interessante que os professores que trabalham comigo, eles falam assim, não é possível que você seja professor com essa visão fascista. Eu só não sou escravo de ideologia. Eu falo para todo mundo, eu não pertenço a grupos, eu sou cristão. A Bíblia é meu manual de fé. Não é ideologia. Nós temos que ter um equilíbrio, pastor João Barbosa. Pelo amor de Deus, para onde? Eu falo aos professores, vocês são malucos, não é possível. Ou vocês não querem enxergar. Porque, veja só, olha que interessante. A igreja tem que ajudar? Sim, mas temos algumas perguntas. Como, quem, quando, por quê e qual é o limite? Porque não adianta nós, como igreja, digo nós, pessoas, esquece a instituição, esquecem as instituições, porque ainda mais as pessoas aí querem fazer aqueles cortes maldosos. Eu sempre digo, pega o contexto, não pega esses cortes maldosos não. O que nós, como pessoas, estamos realizando em vida das outras pessoas? Esse é o primeiro ponto. Por que eu digo isso? O senhor é pastor de igreja há anos e certamente o senhor conhece várias histórias de vários pastores que ajudaram famílias e essas famílias mudaram as suas vidas em todos os aspectos, no aspecto ético, no aspecto moral, no aspecto intelectual, no aspecto social, no aspecto educacional e depois o aspecto econômico, e vários aspectos. Por quê? Porque as Assembleias de Deus nasceram nas periferias. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que é interessante é que a carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 8, demonstra uma coisa muito clara. A igreja da Palestina do primeiro século não era uma igreja perfeita. Romantizam a igreja da Palestina do primeiro século. Por que isso? Romantizam. As pessoas falam, por que a igreja não tem que ser a igreja de Atos? Olha como que é a igreja de Atos. Parem para pensar. Olha só o contexto aqui. O contexto é fantástico. Olha que Paulo fala no verso 2 do capítulo 8. Agora, dentro desse contexto. Verso 2. 2 Coríntios 8. Olha o que Paulo fala. A igreja que está em extrema dificuldade. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte. Escreve para a igreja de Corinto e fala assim. A igreja de Macedônia está extremamente uma dificuldade enorme. Aí verso 3, porém, de iniciativa própria, de forma voluntária, verso 4, e eles insistiram, a igreja que está com um problema sério econômico, insistiram voluntariamente, aí verso 5, e fizeram mais do que eu esperava. Então a igreja que era pobre, fez mais do que esperava, e isso surpreendeu Paulo. Aí Paulo diz assim no verso 6, por conta disto eu enviei Tito, para poder motivar vocês. Qual que é o contexto de Corinto? Qual que é o contexto da carta de Tiago? Qual que é o contexto do quarteto vulnerável no Antigo Testamento? Órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Todos esses contextos eram pessoas mais ricas, pessoas privilegiadas economicamente, que não estavam ajudando os cristãos mais pobres. Então, quando nós pegamos a carta a Corinto, as epístolas gerais, pastor João Barbosa, e também aqui no livro de Atos, todas as vezes tem um alerta. Cristãos mais ricos, vocês não estão ajudando os cristãos mais pobres. Então isso não é um problema atual. Isto sempre ocorreu dentro da história da igreja. E é muito importante, pastor Adriano, pastor Robson, que eu estou aqui com uma consciência muito clara de que o grande erro nosso
é não entender que a Bíblia é um espelho da humanidade. As histórias narradas nas Escrituras, ela mostra quem somos. Exatamente. É nos ver por dentro. Então, quando eu olho e narro alguma coisa que está em Atos ou que esteja em Gênesis, quando eu olho uma história de 3.000 anos, 4.000 anos, 2.000 anos, quando eu leio o Jó, aquilo ali, todo o texto, mostra o que é o ser humano, seus defeitos, as poucas qualidades que temos. A história de Israel é uma figura da humanidade. Somos assim, maus, cheios de problemas. Quando alguém romantiza Atos dos Apóstolos, querendo mostrar uma igreja perfeita, é porque não estudou com profundidade. Verdade. O senhor que é um sociólogo, os senhores que são profundos conhecedores da história, sabem de que a igreja viveu momentos duríssimos de fome, de peste, de falta de assistencialismo completo. Então, no momento que o barco afunda, Jason, você conhece, já andou de barco alguma vez, não? Bom, no barco existe muita coisa bonita, principalmente romantizar o barco. Porque um iate, todo mundo delicado, ou num barco mais ou menos, mas se ele afundar, que ele for a pique, que todo mundo cair na água e não ter mais o barco, acaba a delicadeza. Aquele cara que estava com licença, por favor, está dando tapa. Sim ou não? Exatamente. O que eu quero dizer com essa reflexão? É que, na verdade, o contexto social, quando ele é dramático, a igreja atua de forma dramática. Isso aconteceu em qualquer país do mundo onde a igreja esteve. Porque a igreja sempre teve assistencialismo, sempre cuidou do necessitado. Só que a grande verdade é que a igreja não pode tomar o lugar do Estado, não tem condições econômicas. Atualmente não. Outro sim. Se é um mandamento do Senhor cuidar dos pobres, pastor João Barbosa, por que ela não vende tudo que tem e dá aos pobres? A pessoa que está defendendo isso. Já ouvi essa pergunta. É a resposta do próprio Jesus. Os pobres, vocês sempre terão com vocês. E de novo, se tiver o maior patrimônio... Desculpa, pastor. Não, vamos junto. É uma realidade humana. Se tiver o maior patrimônio do mundo, você vender e dar aos pobres, Jesus disse, os pobres, vocês sempre terão com vocês. Então, é um buraco sem fim. E a igreja deve cuidar, mas também não chegar a esse extremo, junto com o Estado. Concordo plenamente. Porque, na minha percepção, o que nós não entendemos é que a miséria do mundo não é a falta de alimento. A miséria do mundo não é a falta de recursos. É a corrupção. Nem a corrupção, é o pecado. É o pecado, exatamente. O que destrói o homem é o pecado. Porque se o homem, quando ele aceita Jesus como seu Salvador, de verdade, ele pode... A viúva, quando chega na igreja, ela não tem marido, tem 4 filhos e aceitou Jesus, conheceu o Evangelho e realmente entregou a sua vida para Jesus, haverá uma transformação social automaticamente. Sim ou não? Exatamente. Sim. Porque você tira o pecado, você tira o adultério, você tira a mentira, você tira tudo aquilo que destrói o corpo e destrói as emoções de uma pessoa e coloca Jesus, já há uma grande mudança radical. Exatamente. Aqui, 2 pontos são importantes nós abordarmos neste momento. Quando se trata de assistencialismo, ou seja, ajudar os mais vulneráveis, evidentemente que isso é bíblico. Todos os nossos participantes daqui falaram, trouxeram vários da necessidade. E, na verdade, a igreja tem responsabilidade de assistir os necessitados? Tem. Evidentemente que tem. Nós não estamos negando isso. Segundo, não queremos aqui fazer o papel de meia-culpa dizer que nós somos perfeitos. Não, muito pelo contrário. Eu aqui estou assumindo que, nesse aspecto, quem aqui nunca pecou? Que atira a primeira pedra, pelo amor de Deus. Porque a Bíblia, se a Bíblia deixar de me confrontar, pastor João Barbosa, alguma coisa está errada comigo, entende? Certamente, em algum momento, ou em vários momentos da minha vida, eu já errei em relação a isso. Mas o que as pessoas precisam compreender é que nós não podemos, de forma nenhuma, olhar para as nossas igrejas, esse é o ponto fundamental, e dizer que não existe assistencialismo. Isso é um grande erro. É a síndrome de Elias, pastor João Barbosa. A pessoa fala assim, não tem mais ninguém, eu sou o único. A pessoa entrega uma cesta básica
Ela falou, eu sou o único, não existe mais ninguém. Calma, rapaz, ainda tem 7.000 pessoas que não se prostraram a Baal. Há vários trabalhos sociais, há muitos trabalhos sociais. Igrejas que são responsáveis por causas de recuperação. Igrejas, quando eu falo igrejas, são pessoas entrando em CDPs e fazendo as evangelizações. Pessoas ajudando famílias com vários aspectos, principalmente no aspecto educacional, porque se você ajuda no aspecto educacional, você forma uma pessoa a poder trabalhar e ter o próprio sustento da própria família. Então, há muitas pessoas, como diz o pastor Alex, amigo meu, o mundo é muito grande. A Bíblia ensina que devemos ajudar? Sim. Tem pessoas ajudando? Certamente. No seu ministério pastoral, pastor João Barbosa, eu sei, já ouvi relatos e testemunhos. Já ouvi relatos. E o senhor não fala para ninguém, mas já ouvi relatos. Quantos obreiros o senhor ajudou? Eu conheço um monte. O senhor ajudou socialmente. Eu digo o senhor porque o senhor, dentre nós aqui, o senhor exerce a função pastoral. E no silêncio. Porque o Dr. Robson frisou muito bem claro, essa ajuda ela tem que ser coletiva, mas também ela é pessoal. E quantos pastores que não te ajudaram no começo da trajetória? Em todo sentido, e não só social, não só psicológico, não só cultural, mas financeiramente também. E quantos outros pastores que o senhor conhece que quieto, sem ninguém saber, ajudam? Constantemente. Eu penso comigo, Jesus, que a igreja brasileira ela tem um papel literalmente decisivo no cuidado com o pobre. A grande verdade é que os nossos irmãos estão misturando a estrutura do governo, a estrutura governamental, a estrutura política. Por exemplo, é gigantesco o número de brasileiros que depende da escola. Como é que uma igreja evangélica vai conseguir montar numa cidade como Taboão da Serra, que é 300 mil habitantes, 200, 300 escolas? Bom, mas eu não vou entrar aqui porque o negócio é sério e eu estou muito feliz com o que eu estou ouvindo, porque eu estou aprendendo e eu acredito que você também. Você pode mandar a sua pergunta para cá. Nós temos um WhatsApp que é 2081-0475, o WhatsApp aqui da rádio. Você pode mandar no 11, para se você estiver fora de São Paulo, 2081-0475. E, se possível, manda do lugar que você está nos ouvindo. Se for de São Paulo, qual setor, qual igreja. Se for fora de São Paulo, a mesma coisa. Coloque a cidade, a igreja que você está nos ouvindo. Se você está fora do país, também. Para nós é muito importante saber que está chegando até você a informação, esse programa. 11, para quem está fora de São Paulo, 2081-0475. Eu sempre costumo dizer que as pessoas estranham quando o nosso celular começa com o número 20. Mas é o celular, não é um telefone fixo, é o celular. Salve esse número, 2081-0475, e você pode mandar a sua mensagem para cá. O programa está caminhando aqui rapidamente, estamos tentando entender com mais profundidade esse contexto desta pergunta que foi feita de uma forma, para mim, muito peculiar. A igreja tem responsabilidade com os necessitados? Automaticamente respondemos que sim, mas nós estamos aqui aprofundando um assunto. E a terceira pergunta, pastor Adriano, Atos 4:34, diz claramente que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por que isso deixou de ser uma realidade em nossos dias? Pastor João Barbosa, essa questão do necessitado, ou daquele que sofre a carestia, nesse assunto que estamos dissertando, ela é muito importante, porque tem alguns que eles não querem abandonar o estado de escassez, porque o estado de escassez serve como uma muleta, e às vezes não precisa daquela assistência, mas acaba pegando, usufruindo daquilo, tirando o benefício de alguém que de fato precisa. Então, cabe ao ministério ter alguém com um filtro para filtrar esse tipo de persona que se aproveita da igreja. Mas nesse contexto aqui, pastor, é muito interessante, porque nunca vai acabar a pobreza. Como Jesus mesmo disse, os pobres sempre vocês terão contigo. Essa ideia de pobreza, quando você faz uma análise sociológica dela, você percebe que ela não é uma maldição divina. Nós sofremos isso hoje, porque na virada do século, um pouco antes,
com a ideia do calvinismo. A ideia calvinista dizia que o pobre era amaldiçoado contra as bênçãos de Deus, por causa do seu estado de pobreza. E essa ideia influenciou a Europa e, de fato, influenciou outras culturas. Mas a ideia de pobreza, e eu vou voltar aqui à pergunta, ela não é uma maldição divina, ela já existe e ela é resultado, da hierarquização e da estratificação social. Quando começa a ideia de pobreza? A ideia de pobreza ela começa durante o período ou a Revolução Neolítica, quando os homens começam a se diferenciarem de acordo com as propriedades. A ideia de hierarquização social. É daí que se começa a ideia de classes dominantes e classes dominadas. Não me refiro à ideologia socialista, eu estou trazendo a palavra como um objeto de estudo. É daí que se começa as classes, os dominados e os dominantes, o príncipe e o dominante. Você melhor aqui na minha colocação, para depois não dar o corte dizendo o pastor lá é socialista. Não, o príncipe e o dominado, vamos dizer assim, vamos usar melhor o termo. E você percebe que civilizações como Mesopotâmia, Grécia, Roma, aderem a essa ideia de chefias e classes dominadoras. Bem, isso baseado na ideia do Rousseau e também de um sociólogo muito bom que é, deixa eu achar ele aqui, está no meu arcabouço, mas enfim, até o final eu cito a fonte aqui. A ideia da pobreza, de eliminar a pobreza, é impossível, sempre teremos algum necessitado. O texto de Atos, quando cita isso aqui, está dizendo, como eu disse anteriormente, era uma comunidade, um proto-cristianismo surgindo, era uma comunidade que cuidava de si, uma comunidade paralela ao governo, porque o governo não assistencializava ninguém. Então, coube a igreja, neste período, assistencializar viúvas, conforme no capítulo 6 de Atos, os pobres e os necessitados. Tanto que em Atos 2, eles depositavam as suas economias aos pés dos apóstolos, confiando a estes apóstolos a distribuição de bens ou de suprimentos para aqueles necessitados. Então a igreja aqui, neste período, ela faz um trabalho de assistencialismo fantástico. Hoje, como nós dizemos, é impossível, desde a antiguidade, não é uma maldição divina, a estratificação social e a hierarquização social ocasionou o fenômeno da pobreza. Uns têm, outros não têm. E a igreja convive com isso, e aqui no livro de Atos, o que ele quer dizer é que todos estavam vivendo de acordo com a distribuição dos apóstolos, aquela pequena comunidade. A teologia bíblica explica isto. O capítulo 4, em completude, evidentemente, do nosso querido pastor Adriano Serafim. O livro de Atos, ele é escrito do ano 30, mais ou menos, até o ano 60. São 30 anos de história do livro de Atos. E é muito importante, eu quero, desculpa interromper, não, pastor, se puder pôr as 3 câmeras aqui, nós estamos aqui com um tema que parece tão simples e ele começa a complicar. O pastor Adriano agora usou uma linguagem ali que, sinceramente, eu fiquei voando agora. Por quê? Se eu estou aqui perplexo com a sua colocação como sociólogo, e que é natural, porque eu não milito aí. Então me sou estranho, mas me dá clareza. E eu gosto demais disso aqui no programa, porque quando eu olho para o pastor Robson, quando eu olho para o pastor Adriano, eu vejo o que aqui? Que nós estamos sendo representados. Porque nós temos grandes doutores no ouvindo. Você olha para o Geiso, esse linguajar que o senhor usou aí, ele vai, exatamente, concordo plenamente. E eu fico, o que ele está dizendo? Isso faz muita parte do que nós estamos falando. E aí vem de novo nisso aqui, no contexto social. Então, quando eu falo de história, que a Bíblia, que Atos dos Apóstolos está escrito no ano 30, quer dizer exatamente que não foi no nascimento de Jesus, mas foi quando começa a narrar essa história. Exatamente. Por 30 anos. Exatamente. Então, assim, quando Atos dos Apóstolos ele foi escrito no ano 30 até o ano 60.
Possivelmente, Atos capítulo 4, a igreja tinha 3 a 4 anos. Então, primeiro, o aspecto temporal. Segundo, aspecto geográfico. A igreja só existia em Jerusalém. Se todo Israel é tamanho de Sergipe, imagine o tamanho de Jerusalém. A igreja era pequenininha demais. A igreja era extremamente pequena. Então, tem um aspecto temporal, tem um aspecto geográfico. Segundo, aspecto de etnia. A igreja basicamente era judeus e prosélitos, ou seja, pessoas que falavam a mesma língua, sentido metafórico, ou seja, são pessoas ali da mesma comunidade cristã. Por quê? A primeira diáspora ocorreu com a morte de Estevão, ali no capítulo 8. Portanto, quando a igreja começa a crescer e começa a ter mulheres já de outra etnia, como as mulheres gregas, conforme o texto de Atos capítulo 6, já começa a ter problemas. Certo? Então, o que nós precisamos entender? No capítulo 4, especificamente, é um grupo pequeno. As pessoas falam assim, pastor, nós tinha o quê? 5 mil, 6 mil pessoas. Hoje, quantas pessoas nós temos hoje só no Ministério do Belém, quando se trata de números, tá certo? Então, o aspecto geográfico, o aspecto temporal, e inclusive, porque as pessoas assistiam umas às outras? Porque nesta região nós tínhamos cristãos que evidentemente tinham condições melhores, mas é interessante, 70%, 80% das pessoas eram escravas, correto? Outro ponto interessante, não existia classe média naquela época, ou as pessoas eram ricas ou as pessoas eram extremamente pobres. Craig Blomberg, ele afirma que naquela época as pessoas moravam, a família inteira, em um quarto, no máximo em 2 quartos. Então as pessoas eram muito pobres. Então era como uma pessoa que tem uma condição de vida muito boa, abrisse a janela e visse o seu irmão do outro lado. Então tem um aspecto de tempo, o aspecto geográfico. Então era muito... E aspecto de etnia. Eram judeus, a priori, no capítulo 4. Então é por isso que, de forma mútua, um ajudava o outro. Mas o que é interessante? Isso é o certo? Correto. Dentro daquela região, é correto. É isso que eu estou querendo dizer, pastor João Barbosa. Isso significa o quê? Não há pastores das congregações que fazem isso nas suas regiões? É esse tipo de exemplos que nós temos que fazer. Nós não podemos pegar a cidade de São Paulo e comparar com Jerusalém. É um erro temporal, um erro geográfico e, evidentemente, um erro bíblico. Este é um ponto. Então, nós temos pastores das suas congregações que realizam esse tipo de assistência. Porque quando a igreja começa a crescer, que começa a ocorrer, pastor João? Problemas. Corinto, Tiago e outras cartas que a igreja passa a ter já um problema maior em relação a isso. O problema nunca acabou e a pergunta, se é que eu posso responder aqui, se vocês estiverem para fazer um corte, esse vai dar um corte bonito, hein? Atos 4. Gostei da cara do Jesus. Atos 4:34 diz claramente que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Aí a pergunta da produção é: por que isso deixou de ser uma realidade em nossos dias? A minha resposta é: não deixou. Não deixou. Eu sou pastor em Taboão da Serra. Nós temos ali aproximadamente 4 mil pessoas que congregam conosco. 3.300, 3.500 tomam ceia. Então eu considero umas 4 mil pessoas. Não tem necessitado algum no sentido de estar passando fome, no sentido de não ter casa para morar, no sentido de não ter nenhuma condição. Porque o que acontece em Atos 4:34 é uma realidade de escravos, de extrema pobreza, e que a igreja consegue dar alimento a todos. Que acontece hoje literalmente em Taboão da Serra. Você concorda, gente? Que lá nós cuidamos, eu ainda dou bujão de gás, pago água e luz de alguém, pago e cuidamos daqueles que estão jogados na sarjeta. A gente tem lá em Taboão da Serra um processo de tirar a pessoa em situação de rua e levá-lo para um local para ele ser tratado. Esse é o exemplo, pastor. Comparar Taboão da Serra com esse contexto de Atos capítulo 4. Perfeitamente. Mas, de novo, não acabou. A realidade de Taboão da Serra, que deve ser o mesmo no Pimenta. Tem alguém lá passando fome que congrega? Todo lugar. Tem, não, sempre terá um necessitado. Não, necessitado é uma coisa, mas eu digo, tem alguém lá passando fome? De forma nenhuma. Dormindo na rua e congregando? De forma nenhuma. Não tem. A igreja continua fazendo isso, mas Satanás procura cegar os críticos e eles não conseguem perceber que a igreja está cuidando dos domésticos da fé, não como deveria. Poderia fazer mais, sem dúvida. Mas o que nós fazemos é extraordinário.
Eu digo com certeza, eu aceitei Jesus com 17 anos, dentro de uma comunidade, num barraquinho. Eu morava perto da favela, me levaram naquela congregação. Ali eu conheci Jesus, mas quando eu aceito Jesus, Adriano, eu sou um menino com pensamento suicida. Na minha mãe está já no 3º casamento, eu tenho uma revolta emocional muito grande dessa situação. Eu não tenho nenhuma estrutura econômica, minha mãe já tinha sofrido ação de despejo por 4 vezes. Então eu era o chamado pobre de marré. Isso mexe comigo, pastor, porque eu venho desse contexto também de comunidade. Olha o que Deus fez comigo. É isso. E mas não foi com Bolsa Família, não. Somos 3. Então vamos abrir uma porta aqui. Não foi Deus que fez com você. A igreja foi Pessoas me acolheram, pessoas me orientaram, pastores me ensinaram. Eu estou segurando para não ficar emocionado, porque eu conheço a minha história. Pode ficar emocionado. Eu conheço a minha história. Eu fui criado na Abílio Pedro, num bairro muito pobre de Limeira, meu Deus do céu. As pessoas não entendem. É isso que eu estou dizendo. Mas olha pastores me abraçaram, homens de Deus. Quantas vezes eu chegava na casa das pessoas, às vezes, sem alimentação. Irmão Rob, senta aqui pra comer. Aí. Entendeu? Não, mas você vai ficar assim, não. Você tem que batalhar. O problema é que nós estamos criando pessoas que não querem fazer nada. Mas não tem necessitado. Não tem necessidade, exatamente. Os irmãos, o que eles faziam? Vai pra cima, jovem. Força. Mas antes de mandar você pra cima, deu comida, deu roupa, deu apoio emocional. Me orientaram, exatamente. Eu tinha um terno. E ele citava um versículo pra mim, pastor João Barbosa. O terno citava um versículo pra mim. Sem mim, nada podeis fazer. E o sapato que eu tinha que colocar aquele papelão por baixo, sabe? Eu tinha que colocar aquele papelão por baixo, aí passava uma semana, aí tinha que colocar outro. Entende? Então, era o único sapato. Mas a grande verdade é isso. Quantos de nós saímos da extrema pobreza, a igreja nos abraçou. Exatamente. E nós hoje nós ajudamos pessoas. E isso está continuando a acontecer. A comunidade cristã evangélica ainda cuida dos seus necessitados, não consegue abraçar um país de 200 milhões de pessoas. Não somos perfeitos, exatamente. Concorda comigo, Jason, ou não? Então, eu vou terminar o meu relato aqui, o meu testemunho. Irmãos, eu literalmente fui abraçado pela comunidade cristã. A minha mãe me disse literalmente assim: se você for crente, eu não quero você aqui em casa. Eu não aceito aqui dentro você com essa fé. Ou você fica com os irmãos, ou você fica aqui em casa. Se você quiser continuar sendo crente, pega as suas coisas e sai de casa. Minha mãe. Por quê? Ela militava na Umbanda. Automaticamente, quando eu começo a orar e jejuar, começa a atrapalhar os trabalhos que ela fazia, e ela me expulsou de casa. E quem me abraçou? A igreja. A igreja, os irmãos me apoiaram. Hoje eu sou o que sou, se sou alguma coisa, porque a igreja cuidou de mim. Os meus filhos hoje, eu tenho 2 arquitetos, uma administração de empresa, uma contadora, eu tenho uma estrutura familiar bonita. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos, Glória capítulo 4, versículo de número 34, cumpriu-se na minha vida. Eu não tive falta de nada. Usei um sapato furado, usei uma bota aqui no cabelo, meu pé, usei. São fases. Fases, mas com o apoio da igreja. Cansei de comer arroz e feijão e alface na casa da minha mãe de Leusa, dando glória a Deus, porque o arroz era quentinho, o feijão era quentinho, e ela me abrigou junto com seus filhos. Então, essa palavra que eu quero que você que está do outro lado, porque é uma palavra pastoral, acredite, a Assembleia de Deus cuida dos seus necessitados. Não como deveria, de maneira nenhuma. Poderíamos fazer muito mais. Mas você vai terminar esse programa com uma certeza. Abra os teus olhos, porque a igreja pertence a Cristo e Cristo está usando a igreja na terra. Diz, pastor. É de certa malignidade. Nosso tempo acabou. Interpretar o versículo. Que pena, que tema maravilhoso. Dessa forma, né? Como os críticos interpretam. Tendenciosa, maligna, perversa, sendo que nós vemos uma comunidade, a fonte que eu ia citar era o Noah Harari, um sociólogo. Ele relata que a igreja primitiva em si, esse proto, ela abriu mão da propriedade privada. Isso é interessante. Todos viviam em total comunidade. Era conforme o senhor disse, uma comunidade que acabava de nascer, pequena, e que se cuidavam paralelo ao governo. E, pastor, nós não podemos interpretar esse verso e cometermos um anacronismo, que é trazer o verso fora do seu contexto e fora do seu tempo. A igreja hoje, concordo com o senhor plenamente, concordo com o doutor plenamente, ela assiste e cuida, não como necessariamente poderia fazer, mas ela faz.
Essa é a minha percepção. Chegou o final, temos que terminar. Eu vou, antes de ouvir as considerações de vocês, você me dá mais 5 minutos para terminar? 5 minutos aqui, nós vamos passar um pouquinho do tempo, mas é muito importante. Eu tive uma filha que morou na Austrália. Ela foi estudar na Austrália, pela bondade de Deus deu condições para que ela estudasse ali. A Emily, quero mandar um abraço para ela. E ela trouxe para mim um relato que é muito importante. Tem Bolsa Família na Austrália. Tem Bolsa Família na Austrália. Ela disse que conheceu alguns australianos que nunca trabalhou. Portugal também. Portugal também. E o australiano que não quer trabalhar, não precisa trabalhar. Porque ele tem dinheiro suficiente para se vestir, para comer e para poder surfar sem salário, ficar na beira da praia. E aí eu quis entender esse contexto social. Qual é o problema? Não é o Bolsa Família que nós recebemos hoje do governo atual, de R$600 ou de R$1.000 ou de valor que seja. É a falta de saneamento básico, é a falta de condições econômicas para que essa pessoa que recebe o Bolsa Família continue estudando e crescendo. Então, se lá no Nordeste do Brasil, onde o Bolsa Família é muito forte, tivesse se colocando lá, grandes universidades, escolas de alto padrão, colocando o governo federal, dando Bolsa Família, continue dando o auxílio, mas continue dando possibilidades para quem quiser viver melhor ter condições, porque é isso que aconteceu na Austrália. Eles dão sim Bolsa Família, que é o que eu estou pondo o nome aqui, porque lá tem outro nome. Desde quando nasce você tem dinheiros em dólar que você recebe, só que tem uma estrutura social do governo que a pessoa só vive isso se quiser, porque se ele quiser viver melhor, ele tem condições. Diga que nós estamos terminando assim. Eu só queria falar rapidamente. O senhor concorda com isso que eu estou falando? Absolutamente com tudo. Não sei se eu tenho 1 minuto para falar do texto do Tiago, que as pessoas abordaram aqui. É que a minha dissertação no mestrado foi acerca da carta de Tiago mesmo. Eita, Jesus. Mas outro dia a gente fala isso com mais calma, pastor João Barbosa. Eu já estou me convidando. O que ocorre? Todo o contexto está baseado... porque os capítulos e versículos foram separados a partir do século XIII. Era uma carta só. E quando a gente vamos pegar o capítulo 5 e fala assim, abre aspas: presta atenção vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos, comidas por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne com fogo e etc. Ele continua. Qual que é o contexto da carta de Tiago? Que quando a gente pega ali o capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 18, é que os cristãos mais ricos estavam deixando os mais pobres com fome. Aí, vide 1 Coríntios capítulo 11, quando se fala ali da ceia do Senhor. Eles estavam comendo e ficando bêbados no contexto de Corinto. É por isso que Tiago fala assim, acerca da fé e obra: eu vou mostrar a minha fé por meio das minhas obras. Ou seja, tem uma conjunção que é o ek, que Tiago só o Tiago usa isso de uma forma bem maestral. Ele diz assim: a minha fé é demonstrada pelas minhas obras. Ou seja, por ser salvo, por amar a Cristo, eu amo o meu próximo. Por ser salvo, eu ajudo. Ou seja, eu sou salvo pela fé e esta fé me motiva a ajudar as pessoas. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus, conforme os testemunhos. Eu agradeço ao nosso presidente, pastor Zé Wellington Costa Júnior, e a esta casa. Aqui cheguei, cresci ouvindo grandes mestres, amadureci. Eu não gosto de usar muito a palavra princípios, virtudes. Aqui se ensina as virtudes para se prosperar na vida. E hoje estou aqui diante dos príncipes, sendo entrevistado, falando sobre um conteúdo. E para você que está passando uma necessidade na vida, continue firme na graça de Deus, que Deus te prosperará. Muito obrigado, pastor João Barbosa, Jason, agradeço ao ministério, que Deus abençoe a todos. Também quero agradecer rapidamente aqui ao nosso pastor presidente, nosso pastor ali setorial, pastor Wellington Júnior. Obrigado, pastor João Barbosa, pelo carinho. O senhor é um lorde. Ele finge que não sabe. O pastor João Barbosa tem uma inteligência que certamente é um dom de Deus, porque quem já viu pregado, não é possível que o senhor não saiba. Obrigado, pastor Adriano. Obrigado pelo carinho, a contribuição do senhor é ímpar e me ajuda muito. Obrigado, Márcio Melo, Jason, a toda a produção. Forte abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos vocês, eu fico muito feliz
E deixo claro aqui para vocês, e termino aqui como pastor, não esqueça, não fale mal da igreja, não fale mal do corpo de Cristo. Existem falhas na instituição, existem falhas nos homens, mas Jesus tem um plano, tem um projeto, e Ele está cumprindo esse projeto. E eu posso garantir com toda a segurança da minha alma, a igreja está cuidando dos seus. E muitas vezes a instituição falha, mas a igreja não falha. Acredite nisso e você vai começar a perceber que você também pode fazer alguma coisa para ajudar aqueles que precisam. Espero você no próximo programa. Deus te abençoe. Espero que você creia e viva isso. Um abraço.